Iniciando o programa de hoje, além das nossas boas-vindas, eu gostaria de registrar aqui uma correção. No programa da semana passada, quando nós falamos no tema livre sobre o Carnaval, eu li aqui uma mensagem do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, do livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. E eu disse que esse livro havia sido publicado no ano de 1939. Na realidade, a publicação deste livro é de 1987, portanto, quase 50 anos depois. Na quarta-feira, como todos sabem, inicia-se a chamada Quaresma, um período especial para a Igreja Católica, e nós vamos abordar não exatamente o conjunto destas datas, que não nos diz respeito, mas algumas dessas práticas, submetendo-as ao entendimento espírita. Também os jejuns impostos aos adeptos de algumas crenças religiosas. E tudo isso, que tipo de esclarecimento, de orientação que os espíritos benfeitores nos trazem a respeito? Questionaremos sim a validade ou não destes hábitos. Será que isso, de alguma forma, pode ser agradável aos olhos de Deus, ou nós poderíamos nos comportar de uma maneira mais inteligente e transformar esses esforços, ou assumir uma atitude de mais bom senso, né? Nos tornando mais úteis a nós e aos nossos semelhantes. Por falar nisso, diante das palavras de Jesus de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a pergunta que a gente faz, né? Então, deve ser condenada a riqueza? Isso vem no quadro O Espiritismo Responde. E em Cristo e nós no terceiro milênio, que prestação de contas é essa que diz que será a quem mais se der, mais lhe será pedido? Também lá do Evangelho. Tudo isso a partir de agora no Diálogo Espírita, desse 2 de março de 2019. Prezadíssimos amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o seu tema livre de hoje. E como eu anunciei no início, na abertura, nós vamos falar sobre alguns comportamentos, algumas atitudes de certo segmento religioso, ao qual nós muito respeitamos. Para ser mais subjetivo, estamos falando da Igreja Católica, e o período da Quaresma. E aí a pergunta que se faz é, o que o Espiritismo tem a ver com a Quaresma? Nada. Em princípio, com a Quaresma em si, não, porque é uma data, pertence ao calendário da Igreja Católica, essas datas, tanto de início como de final. Mas aquilo que caracteriza esse período, que é um período chamado de penitências, de abstinências, de recolhimento, de meditação, e com toda a sequência que tem desde a quarta-feira de cinzas, que vai culminar com o domingo de Páscoa, tem muito a ver com nós espíritos, porque estamos falando de comportamento, de hábitos, de maneiras de talvez de nos aproximarmos de Deus, ou de nos ajustarmos com as leis divinas quando cometemos erros. E essa busca, esse caminho de tentar nos harmonizar com a lei de justiça divina é comum a todas as pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na sobrevivência da alma, etc. Bem, eu estou aqui com a Rose e o Joilson. Então, assim, a gente não quer realmente se miscuir em relação à conduta dos irmãos de outras crenças, né? Mas como esses princípios influenciam, tem uma influência de modo geral, e para satisfação de uns e de outros nem tanto, a Igreja Católica ainda, o catolicismo é a religião majoritária aqui em nosso país, a gente acaba até obedecendo aos feriados que estão previstos pela Igreja Católica, mesmo você sendo ateu, espírita, evangélico, é assim que funciona aqui. Então a gente também se acha no direito de analisar sob esse ponto de vista. Então, é preciso também se dizer o seguinte, Rose e Joilson,
que o que a gente vai falar aqui está embasado em O Livro dos Espíritos, né? Uma das obras da codificação espírita, e os registros que Allan Kardec fez, que por sua vez, como você sabe, estão baseadas, ele procurou reproduzir fielmente as revelações trazidas pelos benfeitores espirituais. Claro, tudo isso somado ao seu bom senso, à sua inteligência, na sistematização da doutrina como um todo. Então, Joilson, as privações, a primeira pergunta que eu gostaria de ver respondida aqui é o seguinte: são meritórias, aos olhos de Deus, as provações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Vejam só que a pergunta que Kardec faz, né? Inteligente. E antes de responder a pergunta, né, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sempre digo isso, né, repito aqui, que a doutrina espírita ela é esclarecedora e consoladora. Ela nos conforta, ela nos esclarece sobre vários aspectos, né, da existência, vários aspectos da vida. E os espíritos, eles sempre deram assim respostas muito diretas a Kardec, que puxa sempre pelo racional, e que é o que nós devemos primar, pela razão. E essa foi uma resposta, assim, direta, curta, né, como vamos dizer assim, né, curta e grossa pelos espíritos, né? Eles dizem assim: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais méritos tereis. Ou seja, se você errou, se você falou algo para alguém que você acha que não deveria ter falado, se você fez algo para alguém que você acha que não deveria ter feito, a melhor coisa que você deve fazer é, primeiro, reparar aquilo que você fez de errado. E segundo, você ainda continua com a tua consciência pesada, vai fazer o bem, que é a resposta dos espíritos. Fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito terei. Fazer o bem. Essa é a resposta deles. Fácil, tranquilo. Moleza de fazer bem. Rose, tem um desdobramento dessa mesma pergunta aqui, onde Kardec pergunta: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E aí? Aí já mudou um pouquinho de figura, né? Mudou, mas os próprios espíritos, né, que responderam à questão de Kardec, nos auxiliam. E é também uma questão de racionalidade, né, de bom senso. Se você se priva de alguma coisa, tem algum mérito nisso? Depende. Se você se priva apenas porque você quer conquistar alguma coisa, um mérito aparente aos olhos de Deus, você está pensando só em você mesmo. Mas se você se priva de coisas que te prejudicam, né? De vícios, de hábitos perniciosos, você está tendo algum mérito com isso. Você está fazendo uma privação construtiva em benefício próprio. Melhor ainda, se você se priva de alguma coisa para servir a um semelhante. Às vezes você está planejando umas viagens de férias, né? Economizou um pouquinho, está lá com um sonho de ir para algum lugar bonito, e tem uma pessoa que fica doente, precisa de exames, tratamento caro, ou uma família está passando necessidade, está para ser despejada, você se priva daquele gozo que você ia ter, né? Daquela fruição, de um prazer, para auxiliar alguém que precisa mais. Há mérito nisso? Claro que há. Então, a privação voluntária, ela só tem mérito se ela visa servir, auxiliar ao próximo, ajudar alguém, ou, no mínimo, se você se priva de coisas que te prejudicam, buscando um equilíbrio, uma saúde melhor. Só para usar termos aqui utilizados pelos espíritos na resposta, né, eles enfatizam aqui, abrir mão, né, em outras palavras, de prazeres inúteis e excessos. E eles dizem uma coisinha aqui que a Rosa não citou, que eu me permito fazer esse complemento aqui. Que eles dizem o seguinte, que quando o indivíduo abre mão dos excessos, principalmente, geralmente estão ligados à matéria, ao corpo, né? Que prejudicam a saúde. A partir do momento que ele deixa de fazer isso aí, ele não só, aqui a gente poderia tirar uma ilação, fazer uma ilação de que ele vai melhorar a sua condição de saúde, mas ele diz o seguinte, que acaba isso provocando um afrouxamento dos laços materiais. A pessoa ela já começa a raciocinar, melhor dizendo, em termos de vida, o foco dela muda, né? O foco muda. Fica menos materializado, exatamente. Né? Mais espiritualizado, exatamente. Em alguns casos. Agora, Joilson, é o seguinte,
ainda usando a palavra emérito e tal, é meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Veja que agora nós estamos entrando nessa situação desse período de ascetismo, de fazer grandes sacrifícios, penitências, autoflagelações, etc. Então, os espíritos, mais uma vez, eles nos trazem uma resposta assim, racional e direta. Eles dizem assim, ó, procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Olha só, a quem eu ficar me martirizando, ficar me chicoteando lá, né, por causa de um erro que eu fiz, a quem isso vai beneficiar? Será que isso vai realmente aliviar a minha consciência pelo erro que eu fiz? A quem está beneficiando aquele ato que a pessoa está cometendo de ficar se martirizando? A ninguém. A ela mesma, mais uma vez, os espíritos vêm esclarecer que esse é um ato puramente egoísta. Né? É egoístico. Você tem que fazer o quê? Trabalhar em benefício do seu semelhante. É como a Rose comentou aqui agora. Se você se privar de algo e você usar aquilo que seria digamos assim, um benefício para você, né? Mas você usar em benefício do teu semelhante, e em termos de se martirizar, vamos assim dizer, de se punir, eu vou me punir então, eu vou pegar aquele dinheiro Como que eu se estava Deus gostasse programando. disso, né? Se punir. Eu vou pegar aquele dinheiro então que eu estava guardando para fazer aquela viagem internacional e vou pegar e vou fazer a doação a uma instituição de caridade. Eu acho que isso tem muito mais mérito aos olhos de Deus do que você ficar se punindo. Né? Deus não quer isso de você. Né? Puxa pela razão, né? Primeiramente, puxa pela razão. Primeiro que você vai estar machucando o teu corpo. Né? Um desrespeito à obra divina. A obra divina, Por falar em razão, a pergunta seguinte diz o seguinte: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Olha, Jesus respondeu bem isso. Em primeiro lugar, o que ele colocou sinteticamente, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai, né? As palavras que nós proferimos, os sentimentos que nós expedimos. Claro que na antiguidade havia razão para proibir certos alimentos. Imagine a cistercose, a contaminação da carne, né, de porco. Foi necessário a Moisés caracterizar como lei divina certos costumes higiênicos que preveniam as doenças para aquele povo que ele estava confiado naquela jornada, né, no deserto até chegar à terra prometida. Então, muita coisa que foi imposta como medida como lei divina, na verdade, visava a preservação da saúde e da higiene, lavar as mãos, se privar de certos alimentos. Agora, as pessoas, às vezes, passam privações, desequilibram o seu organismo sem necessidade. Mesmo a carne, para alguns tipos de organismo, ela ainda é necessária. Se você não precisa, optou por outro tipo de alimentação, tudo bem, mas isso não é mérito perante Deus e sacrificar-se de coisas exteriores, daquilo que você vai comer, a Deus, grandiosidade que criou esses quintilhões de estrelas que estão por aí, não vai dar importância. Antes, né, sacrifique o orgulho, sacrifique a vaidade, sacrifique o interesse pessoal e abrace as pessoas, ajude, saia servindo. Acho que essa questão, essa resposta, melhor dizendo, já responde à questão seguinte, que está atrelada sobre o consumo de carne, etc. Então eu vou até passar à frente, que a gente está com um pouquinho de tempo, e a outra também já foi respondida. Eu vou deixar até para o Joel, se ele quiser fazer mais algum complemento, porque a pergunta é exatamente sobre automutilações. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Você já falou um pouquinho, né? Não tem sentido algum você ficar se mutilando, ficar se martirizando, se machucando, né? Você está agredindo ao seu corpo físico. Andar ralando o joelho, carregar um peso excessivo nas costas, né? É um desrespeito à bondade divina. As pessoas às vezes fazem... Por ingenuidade. Exatamente, não é por maldade, pelo contrário, elas acham que com isso estão demonstrando uma fé e estão tentando ser gratas a Deus. Claro. Mas falta, né, um pouquinho de compreensão. Então é que nós dizemos, os espíritas
procuram usar um pouquinho mais a razão e expandir esse conhecimento de ver aquilo que faz sentido, que não faz sentido, o que realmente agrada ou não. Mesmo Antes- porque não adianta a gente fazer tudo isso, né, como evitar o alimento, ficar se martirizando, ficar subindo escada de joelhos, E sair condenando os e outros. sair fazendo fofoca, falando mal dos outros. Pois é. Não adianta nada. Antes de passar a pergunta final para a Rose, eu lembrei aqui que a gente podia, assim, rapidamente dizer que melhor seria abster-se do quê? Da maledicência, dos maus pensamentos, de desejos lascivos, da Claro. inveja, do rancor, do ódio. É isso que faz bem para o próprio coração, alivia e não agride ninguém e aos olhos de Deus também é agradável. Agora, para fechar, Rose, a última pergunta então aqui, a 726, visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Nós temos que pensar que aquilo que nós precisamos enfrentar, Deus já nos manda. É o vizinho difícil, é a sogra ou a nora complicada, é o filho que nós temos que orientar, é a nossa cota de trabalho. Jesus também disse, a cada dia basta o seu trabalho. Não precisamos ficar buscando voluntariamente sofrimento extra. Claro que podemos buscar voluntariamente serviço no bem extra, mas sacrificar-se desnecessariamente não tem mérito nenhum. Se nós guardarmos a nossa alegria de viver, a nossa energia, para auxiliarmos no nosso prédio, na nossa vizinhança, na escola da nossa comunidade, ampararmos o parente pobre ou solitário, nós estaremos usando muito melhor a possibilidade que Deus nos deu. É isso aí, meus amigos. Tentamos passar nosso ponto de vista, repito, com todo o respeito que os demais merecem, com as suas compreensões, Claro. seus pontos de vista, sua maturidade espiritual, todo é diferente, não estamos dizendo que somos melhores ou piores, não é disso que se trata. Somos todos irmãos e estamos todos tentando buscar a luz para compreender melhor, nada mais, nada menos do que Deus e o nosso próprio autoconhecimento, aquilo que serve e aquilo que não serve. Vem aí os nossos próximos quadros do programa. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, amigos. No Cristo e Nós, no terceiro milênio de hoje, nós temos o seguinte tópico para reflexão. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Baseado no texto de Lucas 12, 47 e 48, em que Jesus disse o seguinte: o servo que souber da vontade de seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o seu senhor, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo ainda assim, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas, àquele a quem mais coisas se haja confiado. Do que decorre esse preceito evangélico? Do princípio da responsabilidade. Temos liberdade de escolha, podemos definir os nossos rumos nas limitações naturais da nossa experiência humana, da nossa capacidade, inclusive. Mas, nas nossas escolhas, naquilo que optarmos por fazer, em relação a isso, teríamos que responder. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das consequências morais, especialmente essa lição de Jesus é extremamente importante para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, é justo e que nos dá a oportunidade de renovarmos experiências, de renascermos, de reencontrarmos com aqueles a quem amamos e aqueles que não nos amavam tanto assim.
para reconstruirmos nossos laços de afetividade, de esperança e de amor. Ora, se nós hoje, né, podemos dizer que temos um mínimo de reflexão e de conhecimento a respeito desta realidade espiritual, se tivermos ao menos confiança ou consciência de que Deus, nosso Pai, nos dará na experiência humana e na nossa vida espiritual as experiências, as lições, as oportunidades necessárias para que, respondendo por nossos atos, prossigamos, nos elevemos, aprendamos cada vez mais, nós não podemos ignorar que aquilo que recebemos é proporcional às escolhas voluntárias que fizemos com conhecimento de causa. Quais são as oportunidades que Deus nos deu nessa vida? Se nós conseguimos ouvir, se nós conseguimos falar, se temos um cérebro que obedece aos nossos comandos e os transmite ao nosso corpo com fidelidade, se temos o mínimo de condição de trabalho, somos responsáveis por esses tesouros perante as leis da vida. Se temos consciência da finalidade da vida na Terra, então, se por acaso nos afirmamos seguidores desta ou daquela religião, temos no mínimo que corresponder aos conceitos básicos das lições de Jesus, que nos pedem, acima de tudo, esses conceitos, que façamos aos outros o que nós queremos para nós mesmos. Diz uma antiga história que um espírito se desdobrou e foi em sonho ao plano espiritual e passou por uma região de sombras em que as pessoas sofriam, gemiam, imprecavam contra Deus. E perguntou: quem está aqui? São os grandes criminosos da humanidade? E seu anjo protetor que o acompanhava lhe respondeu: não. São os cristãos, assim ditos, que sabiam de qual caminho era certo, que conheciam uma base, pelo menos, dos seus deveres morais, e que foram intolerantes, intransigentes, maledicentes, pouco acolhedores para com o seu próximo. Somos, assim, responsáveis, conforme o conhecimento que afirmamos, que pensamos ter ou que tenhamos de fato. Somos responsáveis perante as leis da vida. Se temos um mínimo de condição, se temos um mínimo de conhecimento, a vida nos pede que partilhemos, que sirvamos, que compreendamos e que não condenemos aqueles que ainda não o têm. Muita paz, fiquem conosco. Prezados amigos, no quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: como os espíritas analisam as palavras de Jesus? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como que nós, então, espíritas, entendemos esse ponto que Jesus colocou? Nós vamos lembrar que esse é um capítulo específico do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16, onde que vai tratar daquele assunto: não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, não podemos servir a dois senhores. Então é um capítulo extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai tratar de alguns tópicos, né, da salvação dos ricos, ele vai falar de preservar-se da avareza, de Jesus na casa de Zaqueu, né, da parábola dos talentos, entre outros assuntos dentro da mesma linha de raciocínio. Porque tem muitas pessoas que entendem que a pessoa ser rica, ter bens materiais, isso seria ele pode perder uma encarnação. Ele pode, isso poder ele pode, né? Só que ele também pode ajudar muita gente. Ele pode beneficiar muita gente, porque também tem aquela situação do pobre que só fica se lamentando que não resolve, que não ajuda nada também, né? Mas como que nós entendemos então? Primeiro nós temos que compreender o seguinte: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é isso? Nós temos que entender que na época de Jesus
se eu não me engano, ele falava o hebraico e o aramaico. Agora eu não sei agora quais são das duas línguas, se era o hebraico ou o aramaico. Que a palavra camelo era a mesma palavra para você escrever fio, cabo e camelo. Era a mesma palavra. Então, é mais fácil passar um fio num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então, um camelo, a pessoa se espanta, né? Poxa, um camelo no buraco de uma agulha? Então, mas tem que entender que a palavra camelo e a palavra fio era a mesma na época de Jesus. Então, é isso que nós temos que entender. E o que fala especificamente esse capítulo do Evangelho? Ele vai falar a respeito do apego à riqueza. O que nós não podemos ter, não tem nada de errado em a pessoa ter os bens materiais, lutar para conseguir aquilo que quer, ter o seu conforto material, não tem nada de errado nisso. Isso faz parte da lei do progresso. O que nós não podemos é sermos apegados aos bens materiais. Se você tem as suas conquistas, se você tem os seus objetivos ao ser alcançados, seus objetivos materiais, não tem nada de errado nisso. Né? Faz parte da lei do progresso. O que é mais fácil? Uma pessoa que tem bens materiais, que tem posses, ela beneficiar mais pessoas por meio de emprego, né? Dando emprego, ajudando as pessoas. Né? Quantas famílias que não alimentam um empresário? Não tem nada de errado nisso. Isso aí faz parte da lei do progresso e é para isso que nós caminhamos, cada vez mais avançarmos. Agora, ficarmos apegados, sendo um verdadeiro tio Patinhas, né, a riqueza, apegado à riqueza como tio Patinhas, aí sim está o nosso erro, está onde nós podemos falhar em uma encarnação e perdermos uma encarnação. Porque a riqueza, ela te abre assim portas que a pessoa que não tem condições não vai conseguir. Né? Todos os tipos de excessos você consegue por meio da riqueza. Então, você pode ser prejudicado sim, se você se deixar levar, se você permitir que seus instintos te levem para este caminho. Então, você tem que cuidar com isso. Então, os espíritos não condenam a riqueza de forma alguma. Né? Porque até a impressão que nos dá da pessoa que nos passou essa pergunta é que os espíritas condenam a riqueza. Né? Às vezes, mas não é esse. Basta você pegar lá o livro dos Espíritos, né, sobre a lei do progresso, e você lê ali a respeito da lei do progresso, você vai compreender mais ainda essa passagem do Evangelho. E entenda que nós não podemos ficarmos apegados à riqueza. Tá? Esperamos ter respondido então essa questão. Continuem enviando as suas perguntas, né, para o e-mail que aparece aqui embaixo, que serão respondidas no próximo programa. Procurem também acessar o nosso site, o site da AD Paraná, que é o www.adepr.org.br. E ali você também encontrará várias matérias, informações a respeito da doutrina espírita. Muito obrigado, muita paz a todos. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado, Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br.